Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vocês já ouviram falar do curioso projeto Filadélfia? Bom, com certeza você jamais deve ter ouvido falar nos livros de história, pois isso alimenta muito algumas teorias da conspiração e tentam explicar alguns rumores da guerra. Então eu vou entrar aqui em alguns detalhes, alguns que aconteceram, alguns que são muito difíceis de explicar justamente porque ocorreram fatos científicos que fogem da realidade, né? Principalmente relacionados ao teletransporte. Então você vai conhecer muitas coisas bem interessantes sobre esse projeto aí, que ocorreu em meados da Segunda Guerra Mundial, onde os aliados tiveram muitas dificuldades para vencer os alemães. E graças ao conhecimento de um alemão chamado Albert Einstein, que participou desse suposto projeto. Então eu vou trazer aqui muito mais informações para que vocês estejam inteirados sobre esse assunto que alimenta muito as teorias da conspiração. Roda a vinheta. Bom, gente, como fazia muito tempo que eu já não fazia uns vídeos muito longos, alguns especiais com muito mais informação, esse deu muito mais trabalho para ser pesquisado, porque carece de muitas fontes, muitos fatos reais para a gente trazer à tona e alguns conhecimentos também. Então eu tive que buscar alguns artigos, pesquisar alguns livros, e infelizmente alguns estavam em inglês que não tinham tradução. Tive que ver alguns documentários também, para tentar trazer aqui no vídeo o máximo de informação sobre esse suposto projeto Filadélfia. Bom, segundo dizem, no ano de 1943, os americanos começaram a realizar algumas experiências durante a Segunda Guerra Mundial. E, segundo supostos relatos, eles fizeram desaparecer um navio chamado USS Eldridge, que fez ele se teletransportar centenas de quilômetros para um outro local. E existem relatos também que ele supostamente se teletransportou durante 40 anos no futuro. Então vamos conferir um pouquinho mais sobre essa curiosa história chamada do Experimento Filadélfia. Bom, durante os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, todos os países realizaram enormes experiências, tanto os alemães quanto os Estados Unidos. Então aquele que estava muito mais à frente é aquele que tinha o maior poder tecnológico. E durante esse período os americanos tentaram entrar em massa para fazer inovações tecnológicas em um curto espaço de tempo. E durante esse período os aliados começaram a perder inúmeros navios, justamente por causa dos poderes militares alemães, que seriam os U-Boats, mais conhecidos como submarinos alemães. E o que acontecia? Esses submarinos eles destruíam boa parte dos equipamentos bélicos dos aliados, justamente porque eles tinham que transportar alimentos, mercadorias, insumos como armamento militar para continuar a máquina de guerra. Então, os países como Estados Unidos e Canadá tinham muitos prejuízos com navios afundados, e para você fazer novamente um outro e botar em alto mar, isso requer muito tempo. Inclusive algumas bombas magnéticas que eram colocadas em alto mar também destruíam esses navios e estavam prejudicando os Estados Unidos de continuar a fazer com que eles construíssem novos navios e transportassem seus insumos, né? Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, os navios da Marinha Americana e dos aliados sofriam derrotas esmagadoras e perdas abundantes. Apenas nos primeiros 5 meses, mais de 250 navios foram afundados no Atlântico Norte. Linhas de abastecimento foram seriamente atingidas. O mar se tornou um cemitério aquoso. A Marinha Americana perdia uma grande quantidade de navios para os U-Boats alemães, para as minas magnéticas, para os torpedos dos U-Boats. E o governo americano ia tentar de tudo para conseguir uma vantagem e mudar o curso da guerra. De acordo com Horkheimer, Einstein tinha inventado teorias para tornar os navios invisíveis a radares e torpedos, mas nenhum deles tinha sido testado em um ambiente prático. Então esses submarinos eram um grande problema que precisava ser resolvido com urgência. Aí que nasce o projeto Rumble.
Sendo assim, no ano de 1943, a Marinha Americana decide criar um projeto, que seria chamado de Projeto Rainbow, ou mais conhecido como Projeto Arco-Íris. E um dos maiores objetivos era fazer com que seus navios se tornassem invisíveis diante dos radares alemães. E por incrível que pareça, uma das mentes mais criativas de todos os tempos estava por trás desse projeto. Um senhor conhecido como Albert Einstein. De codinome Projeto Arco-Íris, que viria a ser conhecido pelos pesquisadores como o Experimento Filadélfia. O Experimento Filadélfia foi uma investigação sobre como utilizar a teoria de Albert Einstein para, de algum modo, criar um envelope eletromagnético ao redor de um navio para torná-lo invisível ao radar. Mas foi dito por gerações que a experiência resultou em mais do que invisibilidade ao radar. E durante este período foi utilizada uma teoria de Albert Einstein chamada Teoria do Campo Unificado, que realmente possui poucos estudos nesta época e até hoje é pouco estudada. Pois ela é um tipo de teoria que estuda que todas as forças fundamentais entre partículas fundamentais estejam descritas em termos dentro de um único campo. E por incrível que pareça, não existe qualquer tipo de teoria do campo unificado aceita até hoje. E este campo ele ainda permanece aberto a inúmeras pesquisas, pois o único estudioso dessa área era o próprio Albert Einstein. Pois ele mesmo tentou reunificar a teoria do campo unificado com a do eletromagnetismo. Pois como que você pode conceber um objeto ter uma força de atração, não é mesmo? Então, de acordo com este projeto, os estaleiros navais da Filadélfia, nos Estados Unidos, eles decidiram equipar um destroyer de escolta DE-173 Eldridge com um potente gerador e os testes começaram. Então, no dia 28 de outubro de 1943, por incrível que pareça, esse destroyer sumiu dos radares e acabou se teletransportando para uma outra unidade naval chamada Norfolk, que fica no estado da Virgínia, que daria mais ou menos uma distância de 346 quilômetros. Pois é, gente, é uma teoria muito difícil de ser explicada, mas eu vou contar aqui para vocês os fatos. Depois a gente vai ver se isso é realmente verdade ou não. Algumas pessoas acreditam que houve tentativas de fazer navios literalmente desaparecerem. Invisibilidade ótica em vez de invisibilidade ao radar. É difícil separar o fato da ficção em algumas histórias. Em particular, é difícil de determinar a verdade sobre algo que foi apelidado de Experimento Filadélfia, que muitos teóricos da conspiração acham que foi uma tentativa de criar um navio invisível. Agora você se pergunta, como isso tudo começou? Graças a dois nomes. Um senhor chamado Morris K. Jessup e Carl Allen. Talvez a gente nunca teria ouvido falar desse suposto experimento Filadélfia se não fosse por causa desses dois homens. Pois foi através de uma publicação de ano de 1955 em uma revista de ufologia que foram descritas sobre esse suposto projeto Filadélfia. Pois o Sr. Jessup, ele falava muito sobre ufologia e coisas sobrenaturais, justamente relacionadas a coisas de outro mundo. Porém, em muitas de suas palestras, ele começou a citar sobre esse suposto projeto Filadélfia. Então o Sr. Jessup, ele acabou recebendo uma carta do Sr. Carl Allen, que acabou descrevendo a ele como que ele acabou verificando o que aconteceu nesses testes. E diz ele que acabou participando do projeto Filadélfia. E disse ter testemunhado esta experiência enquanto estava a bordo de outro barco. E ele deixou bem claro que isso seria uma aplicação da teoria de Albert Einstein do campo unificado. Sendo assim, os dois acabaram contestando um ao outro, justamente porque não tinha provas necessárias da existência desse projeto. Porém, durante todo este período, a única coisa que houve foi uma troca de informações através de cartas. Só que aí, o que acontece? A Marinha Americana entra na história. Porém, sem o conhecimento do Sr. Jessup, a Marinha Americana acabou recebendo um exemplar do seu livro, que foi enviado ao Escritório de Pesquisas Navais norte-americana. E o Sr. Jessup, ele acabou recebendo um convite para se dirigir até um escritório local da Marinha. E ao ir até esse local, ele notou que muitas pessoas acabaram fazendo algumas observações dos seus livros, que continham seus relatos. E uma atitude um pouco estranha, o que aconteceu? A Marinha decidiu publicar algumas anotações que foram feitas no livro do Sr. Jessup. E foram publicados cerca de 10 a 130 exemplares com essas anotações.
Então essa edição do Sr. Jessop ficou mais conhecida como a edição Davaro, que seria o nome da companhia que resolveu editar a publicação dele. Só que depois de todas essas informações que foram contestadas neste livro, o Sr. Jessop ele acabou se suicidando alguns anos depois. Em abril de 1959 ele acabou encontrado morto no seu carro ainda em funcionamento. E as características da sua morte pareciam que ele foi asfixiado. E o mais estranho, um cabo estava conectado ao escape do veículo. E por incrível que pareça, o Sr. Jessop não parecia que ele queria se matar. E algumas pessoas acabaram contestando essa suposta tese de suicídio. E isso acabou se tornando um verdadeiro mistério. Justamente por ele ter alguns conhecimentos um pouco diferentes sobre este suposto projeto. Muito estranho, não é mesmo? Afinal, o que diziam essas cartas que o Sr. Allen enviou para o Sr. Jessop? Pois, como ele testemunhou algumas coisas, ele acabou descrevendo alguns relatos que aconteceram nessas embarcações. E segundo o Sr. Allen, ele acabou presenciando coisas realmente incríveis de se explicar. Principalmente experiências que foram realizadas com o destroyer USS Eldridge. Pois ele teria sido equipado com todos os equipamentos exigidos nos estaleiros navais da Filadélfia. E justamente devido a esse potente gerador, fizeram com que tornassem este navio totalmente invisível aos radares e até mesmo aos olhos humanos. Então, no dia 22 de julho de 1943, o USS Eldridge ficou totalmente invisível, enquanto que algumas testemunhas acabaram vendo uma espécie de névoa esverdeada onde estava este navio. E após esses supostos experimentos, alguns tripulantes acabaram reclamando de dores de cabeça, passaram mal, tiveram náuseas. E então o comando militar ele decidiu fazer com que este navio ficasse invisível somente aos radares e não aos olhos humanos. Então eles realizaram um novo teste no dia 28 de outubro de 1943. Apesar de que o equipamento ele não foi calibrado corretamente e acabou ocorrendo coisas diferentes do normal, e dessa vez o USS Eldridge ele não havia simplesmente desaparecido a olho nu, mas ele acabou simplesmente sumindo através de um flash de luz azul. E por incrível que pareça, este suposto desaparecimento fez uma espécie de teletransporte de uma unidade para outra. Pois no estado da Virgínia, a pouco mais de 346 quilômetros, foi descrito o avistamento desse navio. E em seguida, este navio ele teria desaparecido de lá e novamente reaparecido na Filadélfia, ou seja, no local que ele originalmente havia sido ocupado. Então ficou claramente esclarecido que aquilo dali se tratava de um experimento de teletransporte. O navio utilizado no experimento Filadélfia foi o USS Eldridge, DE-173. O USS Eldridge foi lançado em 25 de julho de 1943. Sua principal tarefa durante a Segunda Guerra Mundial era transportar homens e suprimentos para uma área do norte da África. O Eldridge era um destroyer de escolta e tinha o comprimento de um campo de futebol, e normalmente levava uma tripulação de 220 pessoas. Mas não no dia do experimento. Acredita-se que havia um pequeno grupo, apenas o suficiente para ser um experimento tripulado. Em 28 de outubro de 1943, o USS Eldridge supostamente estava ancorado nos estaleiros navais da Filadélfia. Em torno de sua plataforma, havia enormes bobinas elétricas conhecidas como bobinas de campo. Uma bobina de campo é apenas uma bobina, uma massa de fios que, quando recebe eletricidade, produz um campo. Mesmo com meses de planejamento, havia muitas incógnitas naquele dia fatídico. 17h15. Um sinal foi dado. Os geradores foram acionados. E o que aconteceu em seguida, de acordo com Horkheimer, foi arrepiante. Quando o experimento foi iniciado, uma névoa verde envolveu o Eldridge. E quando o nevoeiro se dissipou, não só a neblina sumira, mas o próprio Eldridge. Dispersão da neblina, capa ativada. Mas a história não termina aí. Apesar desse experimento ter dado supostamente certo, alguns efeitos colaterais acabaram ocorrendo. Pois quando o USS Eldridge ficou visível novamente,
acabaram se constatando que alguns tripulantes tiveram inúmeros problemas, pois alguns deles acabaram ficando loucos, outros passaram mal, e por incrível que pareça, alguns vieram fusionados com a fuselagem do navio. Então imagine, o teletransporte ocorresse da seguinte forma: todos seriam basicamente a mesma matéria, e na hora da recomposição da estrutura, as pessoas humanas se fusionariam também com a embarcação. E houve inclusive relatos do desaparecimento de alguns tripulantes também. Então, horrorizados com todo o resultado desse experimento, alguns oficiais da Marinha resolveram cancelar todo o projeto. E todos os sobreviventes e testemunhas deste suposto experimento, eles acabaram sofrendo uma espécie de lavagem cerebral, na tentativa de fazer que eles perdessem a memória a respeito dos detalhes dessa experiência e para que eles não passassem esse tipo de informações. Ordenaram que a experiência fosse encerrada e o navio se rematerializou no mesmo nevoeiro esverdeado em que desaparecera. Horkheimer acredita que o navio desapareceu a alguma distância, possivelmente a centenas de quilômetros. A Marinha ficou horrorizada com os efeitos do experimento. Algumas pessoas haviam desaparecido, outras estavam completamente loucas. Em alguns casos, os marinheiros foram incorporados ao metal do navio. O marinheiro teve a mão embutida no metal da antepara. Então decidiram interromper novas experiências. E de acordo com isso, essa é a história que o Sr. Allen acabou presenciando e relatou nas suas cartas. Pois é, gente, devido ao enorme sucesso dessa suposta teoria da conspiração, este tipo de experimento acabou virando um grande filme bem interessante. E ele foi feito e realizado na década de 1980. Um senhor chamado Charles Berlitt acabou realmente fazendo uma coisa incrível, pois ele foi uma das pessoas responsáveis por divulgar sobre o Triângulo das Bermudas, o Triângulo do Dragão, justamente através da publicação de alguns livros que relatam sobre esses temas. E então, no ano de 1984, acabaram lançando o filme The Philadelphia Experiments, que seria descrito como o Projeto Filadélfia. E se você quiser ver esse filme, eu vou deixar o link dele, que está disponível no YouTube, aqui na descrição, para que vocês conheçam um pouco também. E realmente, se a gente for analisar, é um filme bem interessante, apesar que é um pouco antigo, né? Ele traz inúmeros detalhes sobre esse experimento e é algo bem interessante e fantástico. E aí, você acha que esse projeto acabou por aí? Você acha que ele não teve uma continuação? É aí que você se engana. Pois a partir do ano de 1988, surge um homem misterioso chamado Al Bielek. Que é um senhor muito conhecido com PhD em Física na Universidade de Harvard, que afirma que estava a bordo do navio USS Eldridge. E que durante esse suposto experimento Filadélfia, ele era uma das testemunhas que acabaram sofrendo uma suposta lavagem cerebral. E por incrível que pareça, que a sua memória somente voltou à tona assim que ele assistiu o filme The Philadelphia Experiments. E por incrível que pareça, o Sr. Al Bielek, ele tem um meio-irmão, por parte de pai, chamado Duncan Cameron Jr., que também supostamente participou desse projeto Filadélfia. E também é PhD em Física pela Universidade de Edimburgo. Bom, de acordo com o relato, no ano de 1983, eles acabaram desembarcando onde era a sede do projeto Montauk. E de acordo com eles, o suposto navio teria se teletransportado para outro lugar e também teria mudado de acordo com o tempo. Ou seja, teria feito uma espécie de uma viagem no tempo. Apesar de que o Sr. Bielek, ele relatou sua história como se fosse uma espécie de um romance, apaixonadamente, ele acabou relatando isso através de uma grande conferência em vários países e também lançou alguns livros relatando tudo o que acontecera com ele. E ele realizou inúmeras entrevistas, gravou vídeos e deixou claro alguns fatores científicos específicos para explicar esse tipo de procedimento realizado. Como ele era um grande PhD em física, muitas pessoas realmente botaram um grande fator de verdade nele, pois houve inúmeras explicações que poucas pessoas tinham condições de processar, pois existem alguns termos de física que são difíceis da gente conhecer.
E realmente uma pessoa que é PhD, ela vai ter um conhecimento muito maior em determinadas áreas desta física. Então, segundo Belick, ele deixou claro um livro aí que vai explicar muitas coisas relacionadas a essas teorias, que é um livro chamado Conspirações de Edson Aran. E é possível você ler realmente coisas históricas dos últimos 100 anos que relatam através deste livro. Só que se a gente for analisar o resumo, você vai ver inúmeras teorias da conspiração, que existem pactos com humanos, com alienígenas, que muitos experimentos e tecnologias que foram avançadas vieram de fora. Então existem muitas coisas que são muito difíceis de acreditar, justamente porque são coisas fantásticas, que fogem da realidade em que nós estamos. Bom, apesar de que foi propagado inúmeras informações, o governo jamais reconheceu esse tipo de experimento, então para eles isso jamais existiu. Bom, o Sr. Al Bielek, ele acabou morrendo no dia 10 de outubro de 2011, em Guadalajara, no México, com seus 84 anos. Bom, gente, então você vai ver inúmeras informações aí, fantásticas, né, que são difíceis de acreditar. Inclusive até mesmo montaram uma espécie de um site para desconstruir tudo que o Sr. Al Bielek fez a sua vida inteira. Inclusive tem até um site que acaba considerando ele como uma grande farsa, que fez isso justamente para ganhar fama. Então existe um site aí na internet, que eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, que acaba desvendando todos os mistérios do Sr. Al Bielek e que ele seria uma grande farsa também. Então, se você tiver um pouquinho mais de paciência, esse suposto vídeo que está disponível na internet tem mais ou menos umas 5 horas. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse senhor e ver algumas coisas que ele mentiu, eu convido a você a assistir esse vídeo, que eu vou deixar o link também aqui embaixo. Bom, no ano de 1992 foi publicado um livro bem interessante chamado The Montauk Project, Experiments in Time. E este livro ele acaba revelando algumas coisas que o governo norte-americano realizou em 1943. Que supostamente o governo criou um comitê neste ano, durante a guerra, para tentar entender o que aconteceu com o USS Eldridge. Apesar disso, os projetos acabaram simplesmente mudando de local. E muitas informações foram escondidas justamente para que as pessoas não tivessem acesso. E em 1971 o projeto acabou se mudando para outro lugar, basicamente para uma base da aeronáutica, em Montauk, que fica em Nova York. Então, de um suposto experimento Filadélfia, ele foi rebatizado como Projeto Montauk. Então, em 12 de agosto de 1983, um novo experimento foi posto em prática. E acabou abrindo um suposto túnel temporal, causando um grande looping temporal, e trazendo o suposto USS Eldridge do futuro. Olha que coisa incrível. Agora vamos para uma possível explicação que tem algum tipo de fundamento. Bom, para a Marinha dos Estados Unidos, esse tipo de experimento Filadélfia, ele jamais existiu. E que muitas pessoas aí que supostamente dizem que fizeram parte desse experimento, elas jamais tiveram qualquer ligação com a Marinha Americana. E de acordo com o governo, tentando explicar supostos conhecimentos do Sr. Allen, eles disseram que as informações que ele tinha era realmente para acabar com supostas armadilhas de eletromagnetismo dos alemães e para que eles pudessem fazer com que os seus navios não fossem captados por esses tipos de radares. E que muitas informações que o Sr. Allen tinha para passar durante as suas cartas, que ele tinha interpretado mal algumas informações e que alguns equipamentos diferentes que estavam nesses destroyers eram experimentos realizados com o tempo para detectar coisas diferentes, para testar aviões, tinham componentes também diferentes dos navios, parafusos diferentes, peças complexas, e não existia qualquer tipo de gerador que pudesse fazer essa espécie de viagem no tempo. Só que, na realidade, se a gente for explicar como foi esse experimento de eletromagnetismo, ele funciona o seguinte. É um procedimento chamado degaussiamento, que falando tecnicamente, ele acaba se assemelhando e muito às descrições do Sr. Allen, pois é alcançado através de um campo eletromagnético que é criado por fios que acabam correndo ao longo do corpo principal do navio. Seria uma espécie de um ciclo de eletricidade
que acaba passando em volta do navio e cria um campo eletromagnético. Esse seria basicamente a técnica de invisibilidade dos navios. O governo americano empregou o Dr. Albert Einstein para que eles pudessem pesquisar a invenção de um tipo de deflexão de torpedo, criando um campo eletromagnético ao redor do casco do navio para desviar torpedos. Na época, a Marinha Britânica tinha conseguido algum sucesso na criação de campos eletromagnéticos nos navios de guerra para neutralizar as minas magnéticas que os alemães lançavam. O casco de um navio é como um grande ímã flutuante. Enquanto o navio se move através da água, age como um dispositivo para acionar explosivos magnéticos. Com cabos elétricos através do casco e bombeando corrente através dela, a carga elétrica anularia o magnetismo. Supostamente, a Marinha Americana encomendou uma experiência para ver se a mesma técnica desviaria torpedos. Bom, de acordo com todas essas teorias das conspirações, surgiram inúmeras pessoas para tentar verificar se essas condições eram realmente verdade. Então, surgiu um homem, autor e pesquisador chamado William Moore, que acabou pesquisando a fundo sobre todo este assunto, todas essas teorias. Ele pesquisou nomes, lugares e os próprios navios que eram descritos. Ele acabou procurando e encontrando o verdadeiro Carlos Allende, e que o próprio Carlos disse que testemunhou uma espécie de experimento enquanto trabalhava em um navio chamado Andrew Furuseth. E o Sr. Allende confirmou que esse suposto experimento realizou-se no alto mar. Só que após pesquisar, o Sr. Moore ele descobriu algumas coisas bem interessantes. Que, de acordo com ele, esses dois navios apenas se encontraram uma única vez. O navio chamado Andrew Furuseth e o USS Eldridge, eles acabaram se encontrando apenas no Atlântico. E era um comboio que tinha destino à África. Ou seja, um local nada provável para fazer uma espécie de experimento chamado Filadélfia. Outra coisa que o Sr. William Moore pesquisou, que o USS Eldridge ele jamais atracou em qualquer porto da Filadélfia. E outra coisa mais interessante, todo o dinheiro que era utilizado na época com os aliados e durante a Segunda Guerra era um projeto exclusivamente realizado com outro nome, o famoso Projeto Manhattan, que era basicamente da bomba atômica. Essa você realmente sabe que ela existe. O que se sabe é que Einstein trabalhava simultaneamente em outro projeto secreto: a construção da bomba atômica. Deixar o destroyer de escolta oticamente visível não é tão impossível quanto dividir o átomo e criar a bomba atômica. Tudo isso era simplesmente impensável na época. Então, com certeza, muitos recursos aí dos americanos com relação à experiência eram justamente para acabar logo com a guerra. Então, todos os investimentos, tanto quanto pesquisas, cientistas, eram utilizados para a geração e criação da bomba atômica. Então fugiram um pouco das pesquisas que supostamente explicam esse suposto projeto Filadélfia. Então, segundo William Moore, o máximo que aconteceu realmente de pesquisas foram alguns testes de camuflagem, justamente para fugirem dos radares, e alguns testes de eletrônica, justamente feitos com maquetes para posteriormente realizarem nos navios, mas nada que fizesse com que eles desaparecessem. Aí você se pergunta, o que aconteceu com o USS Eldridge, que é o famoso navio que foi feito essas supostas experiências? Bom, para quem não sabe, o USS Eldridge ele já foi aposentado e atualmente ele está fora de serviço desde 17 de junho de 1946, ou seja, pós-guerra. Então, no dia 15 de janeiro de 1951, ele foi transferido para um programa de defesa mútua da Grécia e foi rebatizado com o nome de HS Leon, mais conhecido como D-54. E ele acabou sendo desmontado no dia 5 de novembro de 1992. E em 11 de novembro de 1999, as suas peças foram vendidas como sucatas para uma empresa supostamente de reciclagem. Realmente um fim nada glorioso para um suposto navio que seria basicamente um grande legado de experimentos de teletransporte e viagem no tempo. E realmente esse navio ficou mais conhecido como um dos grandes legados de teorias das conspirações mais conhecidas até hoje, que é o famoso Projeto Filadélfia.
Bom, gente, então espero que eu tenha trazido aqui o máximo de informações sobre esta teoria da conspiração. Infelizmente eu não posso falar para vocês se isso é verdade ou mentira. Eu tento trazer aqui sempre os fatos que estão na história. Mas se a gente for analisar todos esses dados, vocês podem ter certeza que isso é muito difícil de acontecer. Pois você realizar uma viagem no tempo é algo quase que impossível, não é mesmo? Em um futuro vídeo eu pretendo falar sobre viagem no tempo em um outro especial. Por enquanto eu resolvi falar só sobre o experimento de Filadélfia. E eu achei bem interessante justamente porque traz inúmeras teorias que retratam como ocorreu a viagem no tempo. Então, infelizmente, eu posso dizer, na minha opinião, que esse projeto ele jamais existiu. O que houve, de fato, foi uma simples alimentação de teorias da conspiração. E muitas pessoas acabaram se aproveitando disso justamente para ficarem famosas. Criaram coisas fantasiosas, aumentaram outras justamente para vender mais livros e enganar algumas pessoas. Então, com certeza aí, se a gente for pesquisar a fundo muito mais informação sobre isso, você vai encontrar muito mais informações que tratam realmente da realidade. Tudo que diz respeito ao projeto Filadélfia, com certeza você vai ver coisas assim que são difíceis de serem explicadas, né? Então, um fator concreto aí de que, neste período, durante a Segunda Guerra, o máximo de esforços que foram realizados foram justamente para se ganhar a guerra e acabar ela o quanto antes. Pois durante um período, as nações acabam, teoricamente, perdendo todos os seus recursos, né? Então isso faz com que muitas empresas, elas deixem de fabricar aquilo que é o essencial para se concentrar justamente na máquina de guerra, que é fabricar balas, coisas bélicas, justamente para que os seus países ajudem os outros a realizar a guerra, né? Então o objetivo principal realmente era acabar em menos tempo. E os recursos eram utilizados justamente para montar a bomba atômica. Então futuramente eu também pretendo fazer um especial aí contando um pouco a história da bomba atômica, mas isso vai ficar para um outro vídeo, beleza? Sobre a questão do projeto Filadélfia, espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas. Se você tem alguma sugestão de outro tema ou outro vídeo, algum tipo de especial que eu faça, deixe nos comentários ou me mande um e-mail, que quem sabe a gente não faça aí no próximo vídeo, beleza? Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Sempre clique no sininho para receber as notificações. E é isso. Obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!